Fala, sobreviventes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse canal eu compartilho com vocês a minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, mas principalmente como Deus me curou. Quero deixar claro que nesse canal eu não quero transmitir dor, não quero passar dor, mas esse canal, o principal objetivo dele aqui é trazer para você esperança, trazer para você a certeza de que é possível vencer e que mesmo que você passe pelos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo que você passe por a maior dor que você já enfrentou, e pode ter certeza disso, eu passei pela maior dor porque eu abandono, saber que a gente não tem um carinho de um pai, de uma mãe, como eu não tive, e hoje mesmo assim, hoje eu estou aqui cheio de vida, cheio de luz e de amor para dar, e dando todo o amor que eu não tive à minha família, pode ter certeza, gente, que é possível sim vencer. Sabe por quê? Existe um Deus que olha por nós e que cuida de nós. Só basta a gente acreditar nele, ter fé, segurar nas mãos dele e pedir a ele para que ele continue nos dando força, né? E a gente vai vencer, a gente vence. É possível sim, gente. Eu venci, eu tô aqui. E nesse canal, nesse vídeo hoje em específico, eu vou falar para vocês sobre aquela vontade de crescer, aquela vontade de querer ser adulto, né? De querer se tornar um adulto. Eu digo que esse desejo, para mim, também existiu, assim como muitas pessoas, como você, como muitos que. Eu acho que todo adulto, né? Teve essa vontade de querer crescer, de querer ser adulto, né? Pelo achando que é fácil, né? Achando que é bom ser adulto e não é, né? Muita gente teve essa vontade assim, né, de querer se tornar adulto para ter suas coisas, para mandar em si próprio. Eu também tinha esse desejo, sabia? Tinha esse desejo, mas não era nem tanto para ter um trabalho, para ter minhas coisas, para isso também, mas era mais para assim, para eu saber que eu não ia ali ter que estar sofrendo tanto na casa da minha mãe. Eu sabia que um dia que eu crescesse, que eu alugasse uma casa, que eu trabalhasse, né, e tivesse de alugar uma casa, eu não ia sofrer tanto. Eu ia ter, ia poder cuidar de mim, ia poder não ser tão maltratado e não sofrer tanto, né, com a falta de amor, com a falta de carinho. Se bem que quando a gente cresce, quando eu cresci, quando eu passei por essa fase, eu senti, a gente sente ainda mais ainda, né? Mas pelo menos a gente sabe que ali é a gente só e Deus e não tem essa, né, de crescer pra... Não é fácil, gente, de nenhuma forma é fácil. Pra mim também não foi fácil, mas eu digo a você, muitos adultos hoje, né, querem voltar a ser criança. Eu não quero. E o que isso me trouxe de trauma, né? O que isso me trouxe que afetou o meu psicológico, de querer crescer, dessa vontade toda de querer crescer para sair de dentro da casa da minha mãe, para sair do sofrimento, para não ser tão maltratado, não sentir tanto tudo aquilo que eu vivi lá, que só eu e Deus sabe a dor que eu sofri. É tão triste a gente ter uma mãe, né, e sofrer tanto. E eu tô falando isso não é por causa de pizza, por conta que trabalhei, por conta que tive que trabalhar para sobreviver, que também era uma dor. Eu via minha mãe falar que para mim comer eu tinha que trabalhar, para mim morar lá eu tinha que trabalhar, e depois eu ficar mais entendido, saber que isso não era responsabilidade minha e que eu era uma criança, e saber que eu vi tudo isso, mas o que isso me trouxe de trauma, mais ainda foi a ansiedade. Eu creio que a ansiedade, né, de mim veio disso, porque era com uma vontade tão grande de querer adiantar a vida, de querer deixar de ser criança, né, porque eu sabia que um dia que eu crescesse, que eu me tornasse um adulto, eu ia ter mais ali o controle, né, da minha vida e não ia sofrer tanto, eu ia cuidar mais de mim, eu ia saber cuidar mais de mim. Mas é algo assim que a gente, quando está aprendendo, acaba aqui sofrendo, porque não tive os ensinamentos, né?
para cuidar da minha vida quando adulto, né? Não tive ali o apoio emocional, não tive ali o apoio psicológico, né? Aí quando a gente tá começando, quando passa por todo o sofrimento com a ausência de tudo, aí quando a gente começa a ser adulto também, acaba que sofrendo também, né? Um pouco, né? Quando começa a cuidar da própria vida, porque ali começa a aparecer algumas dificuldades que a gente vai ali aprendendo praticamente na marra, mas também que eu achei bom de estar aprendendo a conviver e aprendendo as coisas da vida, né? As coisas de adulto, né? Sozinho, né? Porque criança só sofria, né? Não tinha amor. E adulto é eu mesmo, Deus, e Deus cuidou tão bem de mim e que eu venci, né? Eu passei por tudo, né? E hoje eu vejo os adultos, né? Querendo voltar a ser criança, né? Querendo voltar a ser criança e me pergunta se eu quero voltar a ser criança. Quero nada. Sofrendo de passar por tudo que eu passei, querer voltar a ser criança. Assim, eu sinto falta de não ter tido infância, de não poder brincar quando criança, de ter que trabalhar, de ter que assim ser muito maltratado, assim, praticamente escravizado, sabe? Porque ajudar é uma coisa, né? E trabalhar para comer sendo criança, para morar num teto sendo criança, não que seja pela dificuldade, né? Que pela dificuldade a gente faz isso, mas de ouvir na cara que era para isso, que tá no mundo, tem que fazer isso, sendo que é como responsabilidade, né? Jogando a responsabilidade, né, para as crianças, aí foi o que doeu, né? Foi o que fez ali depois a gente sentir, né? Tanto essa dor. Aí muita gente quer voltar a ser criança, quer voltar a ser. Quer voltar a ser criança de novo. É bom, né? Mas aí a gente, quando é criança, quer ser adulto, aí vem a ansiedade, né? Porque fica querendo demais o futuro. Aí quando cresce, quer voltar a ser criança. E isso é o que eu vejo que causa ali a ansiedade, né? E quem quer voltar ao passado causa a depressão, né? E hoje eu olho para o passado, eu olho para trás não querendo viver no passado, né? Como antes eu sentia dor, toda vez que eu lembrava eu chorava, sentia dor. Mas hoje eu olho para o passado e trago aprendizados, né? E trago transformação para a minha vida, né? E para a vida de quem me assiste, né? Se você teve uma infância difícil, se você passou por tudo, né? Passou pelo que eu passei, ou pior, ou não sei o que você passou, se você teve uma grande dor no seu passado, a gente tem que aprender a conviver, né? Aprender a lidar com essas situações de uma forma que não doa na gente, né? Não traga mais sofrimento, né? Porque se a gente lembra e chora e sente a dor, é porque o passado ainda está ali ferido, ainda está a cicatriz aberta, né? E quando a gente aprende a curar, né? Quando a gente cura a dor, né? Quando a gente consegue se libertar, existe algo assim que é muito importante para a gente curar, que é o perdão, e é a gente entender que o que a gente passou foi necessário, né, para a gente se tornar o que a gente é hoje, né, e que não existe culpado e que não a gente não tá para apontar o dedo para falar, né. Eu falo o que aconteceu, mas não querendo julgar, não querendo apontar o dedo e falar, não também concordando com o que aconteceu foi certo, porque não foi, mas que também tem o meu perdão, tá perdoado e que a vida fez com que eu passasse, sofresse, né? Hoje eu poderia não estar aqui, né? Pedir muito a Deus para que Ele não deixasse eu eu perecer ou então eu ir para o mundo errado. E é por isso que hoje eu estou aqui para agradecer muito a Ele e para exaltar o nome dele e falar para vocês que se a gente acredita, se a gente tem fé, acredita em Deus, se a gente não larga Ele por um segundo e a gente pede a Ele com fé para que Ele nos ajude a vencer, nos ajude a passar por todo o sofrimento,
por toda a dor que foi nos causado um dia, eu digo a você que você vai ser feliz e você vai aprender a lidar com todo o seu passado, né? E você vai se tornar uma pessoa de luz, uma pessoa que vai trazer o seu passado não como dor, mas como esperança, superação, aprendizado, né? E hoje é o que eu trago. Então, essa passagem, essa parte aí de que eu queria ser adulto me trouxe ansiedade, porque eu pedia tanto a Deus para se tornar adulto, tanto, tanto, que hoje passei pela a fase da minha vida até então, até eu me curar e entender que a ansiedade veio disso, porque eu queria muito o futuro, queria muito, eu via que quando eu crescesse eu ia poder alugar minha casa, trabalhar, ter minhas coisas, cuidar de mim e construir a minha família, que hoje eu construí, né? Que hoje eu estou bem com ela. E venci. Hoje, depois percebi que essas vontades, essas ansiedades, essa querer o futuro através de uma dor que a gente sente, além de vir até a dor, ainda vem esses prejuízos aí psicológicos de ansiedade, né? De que ansiedade. E tudo isso vem de toda uma infância difícil que tive, né? E hoje é por isso que eu luto para que os meus filhos não passem por isso, né? Para que eles não venham ter esses traumas psicológicos no futuro, não venham ter essas dificuldades, porque a gente sem passar por tudo ainda tem, né? Ainda passa por traumas psicológicos, né? Ainda tem, eu creio que todo mundo precisa de ajuda, precisa, né, de se tratar, precisa com certeza tem algum trauma ou leve ou forte, né, da infância, e que mesmo assim eu faço de tudo para que os meus filhos não passem por isso, né? E tento dar a ele todo o amor, apoio, carinho e ensinar e mostrar o caminho para eles, né? E que também não venha ter a depressão, né? Que também tive depressão por também lembrar demais do passado, né? Hoje eu lembro, né? Mas como um incentivo, como eu falei para vocês. E é isso, gente. Então, dá uma invejinha boa, né, de quem sente vontade de voltar ao passado quando era criança, né? Se você também tem esse desejo, né, de voltar ao passado, de voltar a ser criança, é porque você teve uma infância que valeu a pena e que foi bom para você, né? Foi maravilhoso, né? Os anos 80, 90 foi décadas incríveis, né? Que eu vejo aquela nostalgia nas pessoas querendo voltar ao passado, né? Para viver tudo que viveu. E até dá saudade, né? De saber que a gente viveu numa década de ouro, né? E que até algumas coisas me faz lembrar faz lembrar coisas boas do passado, né? Mas que a infância minha foi boa para querer voltar, não quero. E agradeço a Deus, né, por isso, por ter vencido e estar aqui hoje, né? Então, viva o presente, seja grato a Deus pelo presente, seja grato a Deus pelo que você passou e tenha fé, paciência que amanhã só pertence a Deus e amanhã o que for de acontecer vai acontecer e só é acreditar, ter fé em Deus que vai dar certo e que vai ser bom. Na vontade de Deus, a gente tendo fé, não tem ansiedade, também não tem depressão. Só basta a gente... Mas vai explicar isso aqui a nossa mente, né? Vai entender, né? Família. Então, um grande beijo no coração de todos vocês, né? Fica a dica, né? Se você pensa muito no passado, pensa muito no futuro, aquieta o coração, acalma, porque o amanhã só pertence a Deus e acredita que Deus está contigo, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Se você sentir minha falta, se você tá me acompanhando aqui, né?
acompanhando. E se acaso eu não aparecer, se acaso você querer me ver mais vezes, vai lá no canal Família Simplicidade, né? E lá a minha vida como está hoje, né, com a minha família, a maravilha que é hoje, né? Totalmente diferente do meu passado. Esse canal fala sobre o meu passado de superação para estar aqui hoje, e o canal Família Simplicidade mostra como eu verdadeiramente estou hoje, como Deus está cuidando de mim hoje, como Ele transforma dor em felicidade. Como eu estou bem hoje com a minha família, vocês acompanham lá eu trago conteúdos, né, familiar, lá eu mostro para vocês, compartilho momentos incríveis, momentos em família, momentos únicos, que é o maior presente que Deus me deu, né? Que Deus nos dá, que é a nossa família. Então, me acompanha lá, acompanha toda a minha família, conhece toda a minha família e os maiores tesouros, né, que Deus me deu, que hoje, que com certeza, através dele, hoje eu sou a pessoa da minha família, né, deles. Hoje eu sou feliz como eu estou. Grande beijo no coração. Sinta-se abraçados, acolhidos. Deixa aqui seu comentário, né? Se quiser compartilhar algo, estou aqui para te ouvir. Assim como não tive ninguém para me ouvir, hoje você tem a quem escutar. Se quiser compartilhar, sentir no coração, eu também vou te ouvir e te deixar aquela resposta no comentário que vai com certeza tocar seu coração e você não vai se sentir só. Porque a gente não tá só, né? A gente tem Deus do nosso lado. E é isso. Beijão, tchau, fiquem todos com Deus.